Cara, tava pensando aqui sobre identidade, missão e propósito, né? Olha o que a Bíblia diz aqui em primeira, melhor dizendo, João capítulo 17. Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer isto, olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tem um versículo que diz, né, sobre a gente viver segundo a dignidade do nosso chamado. Se não me engano, é Paulo falando para Timóteo. E, e é algo assim, cara. Quando a gente brilha, quando a gente exerce o nosso chamado, nosso ministério, quando a gente manifesta a nossa identidade, Deus é glorificado através de nós. Mas a identidade original, que vem de Cristo, a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo. A Bíblia diz que, olha o que diz aqui: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Ou seja, o ramo é a extensão da videira. Quem é a videira? Jesus. Nós somos extensão de Cristo. Você vê que Cristo, Jesus, ele era mestre, ele era profeta, também muitas pessoas chamavam ele de profeta. Sabe os 5 ministérios? Então, pastor também, Jesus era pastor. Então, é basicamente isso, os ministérios. A nossa identidade está atrelada com a identidade de Cristo. Qual que é o seu ministério? Qual que é a sua identidade? Quem você é? Quais são as características de Cristo em você? Cristo, ele também exerceu, ou melhor, ele trabalhou como carpinteiro, né? Então você vê que existem coisas que a gente pode fazer que não necessariamente é algo espiritual, mas que a gente pode colocar a palavra de Deus, nosso chamado nisso. Às vezes Deus pode chamar para ser um cabeleireiro, para você fazer alguma coisa assim, e através disso o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Não sei, você vender Bíblia ou alcançar através de palavras, porque o tempo todo você está lá servindo a pessoa, mas é um ótimo momento para você sei lá, transmitir a palavra de Deus. Alguns não gostam, né? Porque, tipo assim, você tem que exercer o seu trabalho, fazer o seu trabalho, mas tudo é um meio de evangelizar. Imagina se o Cristiano Ronaldo, algum jogador, assim, pregasse, falasse, nossa, eu sou cristão. Não precisaria pregar, mas só falar, eu sou cristão. Eu acredito em Deus. O tanto de pessoas que seriam influenciadas, buscariam pelo menos entender a Cristo. Ou seja, não importa o lugar que a gente está, o que importa é aquilo que a gente faz no lugar que a gente está. O que que a gente faz? Jesus, ele estava com os pecadores, mas eles se comportavam como eles? Não. Então, o ambiente não define quem a gente é. Pode nos influenciar. Assim como nós também podemos influenciar o ambiente. Por isso, entenda quem você é em Cristo. Porque ao entender a sua identidade em Cristo, você vai manifestar isso. E olha o que a Bíblia diz. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, a gente precisa frutificar. E como é que a gente frutifica? Permanecendo em Cristo. Permanecer em Cristo no que exatamente? Como assim permanecer em Cristo? O Verbo que se fez carne. Jesus é a palavra encarnada. Permanecer em Cristo é permanecer na palavra. O que a palavra diz? Olha o que a Bíblia diz. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Você ama a Deus? Olha o que aqui está dizendo. Quem tem meus mandamentos e lhe obedece. Ouvir, guardar, obedecer. O salmista Davi diz: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra.
Primeiro a gente ouve, depois a gente guarda e depois a gente obedece. De preferência, ouvir e obedecer. E a gente vai guardando no processo. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que interessante. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, olha, existem revelações que vêm por meio da obediência. Bom, aqui está escurecendo. E eu acredito que já deu para entender bastante sobre buscar nossa identidade em Cristo. Entender que nós somos extensão de Cristo, entender quais são as características que eu percebo em mim que também estão em Cristo, né? E a partir disso manifestar elas, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, qualquer ambiente. Tchau, tchau. Esse foi o vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha.